Olá, bom dia a todos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, né? Essa live nesse domingo. Quero dizer a todos que estão acompanhando esse ao vivo, essa transmissão, que seria muito importante que você compartilhasse esse live, que você também desse aí o seu like, que você se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito no canal, tá bom? E eu vou ativar aqui já o superchat, dando aqui um bom dia a todos, né? Bom dia a todos. E você pode também aí fazer o seu comentário, né? Como a vovó Valéria, bom dia, bispo, ela está dizendo bom dia. E aí você pode aí adicionar também o seu comentário. Bom, eu quero falar no vídeo de hoje sobre a escravidão. Sobre a escravidão e, como o título diz, o que nós temos ou que eu tenho contra eles. Bom, você vai entender. O Laércio, bom dia, Bispo Alfredo, apologista Jefferson Macedo, bom dia, Antonieta Maria, bom dia, o Vasco também, bom dia. Lembrando que é importante que você compartilhe essa live, tá bom? Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui e vou pegar também alguns exemplos da Sagrada Escritura. Bom, você sabe que o povo de Israel, ele foi escravo no Egito, né? Eles não entraram lá no Egito como escravos. Eles entraram como? Eles entraram achando que aquela terra era uma terra que iria dar para eles uma segurança, porque você sabe que havia fome em toda a terra, né? Havia fome em toda a terra, e então José levou para o Egito os seus irmãos, o seu pai, e ali eles começaram a crescer no Egito. Então não era uma terra de escravidão, era uma terra em que eles acreditavam que ali eles iriam ser alimentados. Foi isso que os levou até aquela terra do Egito no início. E normalmente é o que acontece. Quando as pessoas elas vão para essas determinadas instituições religiosas, elas vão em busca de quê? De um alimento espiritual, elas vão em busca da solução dos seus problemas, não é isso? Ninguém vai para essas instituições normalmente por amor. As pessoas vão porque elas estão sofrendo e eles vendem a solução dos problemas, não é isso? Quando você vê na televisão um pastor, um bispo, né, principalmente dessas instituições neopentecostais, eles oferecem ali a cura, eles oferecem a transformação da família, eles oferecem a prosperidade, a riqueza, né? A pessoa que está desempregada, eles prometem que a pessoa vai encontrar, vai arrumar emprego. Então a pessoa, ela assistindo aquilo ali na televisão, ou até mesmo ouvindo na rádio, ou recebendo um folheto, ela vai. Então ela vai em busca de um auxílio. Bom, e aí começa então a escravidão. Aí começa a escravidão. Primeira coisa que oferecem para a pessoa é o quê? É uma corrente, né? Oferece uma corrente. O que é uma corrente? É ela ficar indo durante 7 sextas-feiras consecutivas, ou 7
terças-feiras consecutivas. Então ela já começa a ter aquele compromisso de ir 7 sextas-feiras ou 7 segundas-feiras, dependendo do problema dela. Bom, durante essas 7 semanas, o que vão fazer? Vão levá-la a vir outros dias. Então a pessoa vai ser levada a vir na quarta, a vir no domingo. Daqui a pouco a pessoa ela é chamada para um grupo de evangelização. Daqui a pouco ela começa a fazer parte do grupo jovem, do grupo isso, do grupo aquilo. Quando ela menos percebe, né, ela já está indo na instituição segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ela já está indo domingo, ela já está indo quase que a semana inteira naquela instituição e a vida dela passa a ser para aquela instituição. Ao ponto de muitas vezes a pessoa esquecer do estudo, do trabalho, da família, dos amigos, da vida social. Ela esquece de tudo completamente e ela fica ali escravizada e eles vão dando cada vez mais tarefas para essas pessoas. São tarefas em cima de tarefas, ou seja, a pessoa ela tem uma gincana, daqui a pouco ela tem a política, daqui a pouco tem a campanha, daqui a pouco tem que vender ingresso para o filme, daqui a pouco vem outra campanha, daqui a pouco tem que arrecadar alimentos, daqui a pouco ela tem que fazer o bazar, daqui a pouco, enfim, ela vive cheia de tarefas dentro daquela instituição. Ela vive cheia de tarefas dentro daquela instituição. E é exatamente isso que Faraó fazia com o povo de Israel. Se você ler no livro de Êxodo, quando Moisés quis libertar, né, Moisés, usado pelo Senhor, usado pelo Criador, foi até o Egito para libertar o povo de Israel daquela escravidão, daquela situação. O que aconteceu? Faraó, se você ler no livro de Êxodo, no capítulo 5, Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem palha para si, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, qual era a estratégia de Faraó? Né? Porque o povo estava querendo sair do Egito, o povo estava querendo a liberdade, o povo estava ouvindo Moisés, o povo estava dando ouvido a Moisés, Moisés que dizia: não, nós vamos sair daqui, o Senhor vai nos tirar daqui, essa não é a nossa vida, essa não é a nossa vida não é essa, uma vida de escravidão. Bom, o que então Faraó ele fez? Qual foi a estratégia de Faraó? Era justamente agravar o serviço, dar mais tarefa para o povo, dar mais tarefa para o povo, porque aí o povo trabalhando, tendo aquelas tarefas diárias, aquele trabalho diário, então o povo não iria se distrair e dar ouvido às palavras de Moisés. Então é exatamente o que acontece dentro dessas instituições. Eu vivi dentro de uma instituição que trabalha muito forte com isso, que é justamente a Igreja Universal do Reino de Deus. E lá nós tínhamos esses ensinamentos.
era passado para a gente exatamente isso. Vocês não podem deixar o povo livre. Vocês não podem deixar o povo pensar. Vocês não podem deixar o povo, né, ver, por exemplo, outros pregadores. Por isso existe jejum de Daniel, por isso que só pode ver coisas relacionadas ao universal, justamente para o quê? Aprisionar as pessoas, para que as pessoas não tenham tempo de ver outras coisas, ou pensar. Às vezes a pessoa não consegue nem dar ouvido ao seu familiar. Às vezes a esposa não consegue dar ouvido ao marido, porque a esposa não fica em casa. Você sabe que tem gente, tem obreiras, que elas, por exemplo, domingo, além de ficar na instituição segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo ela vai, às vezes acorda 4, 5 horas da manhã, porque já tem uma reunião 6 horas da manhã com o pastor que cuida dos obreiros. Depois ela tem que assistir o culto das 7 ou das 8, daqui a pouco tem o culto das 10, aí quando ela almoça às vezes até lá mesmo, mais 1 hora já tem uma outra reunião, aí 3 horas já tem evangelização, às 18 horas tem que voltar, ou seja, ela fica domingo o dia inteiro dentro da instituição. Sábado, a mesma coisa. Tem umas pessoas, tem uns obreiras que até de madrugada. Depois tem, às vezes, lavar a igreja, tem que limpar a igreja, quer dizer, igreja, o templo, né? O templo. Então a pessoa vive ali dentro daquela escravidão. E ela não tem tempo de fazer outra coisa. É claro que o Bispo Macedo não faz isso. A vida do Bispo Macedo é totalmente diferente. A vida dele é acordar, né, quando ele consegue dormir, é acordar, tomar café, depois faz o exercício dele, a caminhada dele ali na esteira, depois ele vai para o computador, depois ele almoça, depois ele dorme de 1h pouca até as 4, 4h pouca, e acorda, já tem o café da tarde, né? Depois fica lá no computador, às vezes jogando, depois tem um jantar, depois vai ver a Record, o jornal da Record. A vida dele é essa. Mas a vida dos que estão abaixo, ali da pirâmide, é uma vida de escravidão. É uma vida de escravidão. E às vezes a pessoa pensa que fazendo essas coisas, o obreiro, a obreira, o jovem, o evangelista, ele pensa o seguinte: não, eu tenho que trabalhar, porque eu trabalhando na instituição, eu lavando a igreja, o templo, né? Eu evangelizando, eu estando diariamente no templo, de manhã, tarde à noite, isso mostra que eu estou no primeiro amor, quando na verdade é o contrário. Isso mostra o abandono do primeiro amor. Porque se nós analisarmos a Bíblia, se nós analisarmos a palavra do Criador, nós vamos ver que isso caracteriza a falta do primeiro amor. Veja o caso daquelas duas irmãs. O que Jesus disse para aquela que estava cuidando das tarefas, aquela que estava lá preocupada com isso, preocupada com aquilo, né? Jesus disse: Marta, Marta, você anda preocupada com tantas coisas, né? Com tantas tarefas, quando na verdade uma coisa só te basta, né? Então nós vemos isso. E se você for ver lá em Apocalipse capítulo 2, quando fala das cartas lá, né, Apocalipse capítulo 2, você veja que quando fala daquela igreja que abandonou o primeiro amor, que é a igreja de Éfeso, olha só o que diz. Olha só o que diz. Ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
Então conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e têm perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, era uma igreja, né, um tipo de pessoa que fazia o quê? Tinha obras, tinha trabalho, mas isso não significa que estava no primeiro amor. Então, muitos obreiros, e os pastores falam exatamente isso, os falsos profetas, os cães gulosos, porque eles querem serviço gratuito, eles querem esse tipo de escravidão. Então, eles incutem na cabeça das pessoas que quanto mais a pessoa se dá para a instituição, isso mostra que ela está no primeiro amor, quando na verdade é o contrário. Eles estão usando isso para não deixar a pessoa pensar, justamente para castrar, isso mesmo, para castrar a possibilidade da pessoa pensar, de tomar decisões, de escolher. Então eles usam isso, trabalho, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, não pode ficar parado, não podemos ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Na verdade, é uma estratégia para não deixar a pessoa pensar em liberdade, não deixar a pessoa conhecer verdadeiramente as escrituras. E outra, é o trabalho de graça, é o trabalho escravo de graça. Por isso, essas instituições, elas crescem entre aspas. Por quê? Porque tem trabalho de graça. Tem trabalho de graça de manhã, à tarde e à noite. Pessoas trabalhando de graça para eles, né? Pessoas que lavam, pessoas que limpam o templo, pessoas que vão buscar outras pessoas nas ruas para trazer para o templo, pessoas que estão ali arrecadando alimentos para eles doarem, pessoas que estão ali fazendo bazar para vender rifa, para vender isso, para vender aquilo. Então, isso é uma estratégia. A mesma estratégia que usou Faraó. A estratégia do trabalho. A estratégia de não deixar a pessoa pensar. De não deixar a pessoa pensar em liberdade. E por isso que eles querem os jovens, porque o jovem tem força. Então o jovem normalmente consegue trabalhar de manhã, tarde e à noite. E aí o jovem larga o estudo. Então é isso. Então existem pessoas que estão fazendo isso e pensando até que estão agradando a Deus. Porque elas pensam assim, não, isso mostra que eu estou no primeiro amor. Quando o livro de Apocalipse mostra o contrário, que aquela igreja que havia abandonado o primeiro amor, ela tinha obras e ela tinha trabalho, ela tinha labor, mas ela havia abandonado o primeiro amor. Então, você pense nisso. Você pense nisso. Por exemplo, hoje é domingo. Hoje é domingo. Quantas pessoas vão ficar dentro desses templos o dia inteiro sem ao menos dar atenção à família? É claro que existem pessoas que elas têm que trabalhar o trabalho delas. Eu, daqui a pouco, vou sair para trabalhar. Eu trabalho aos domingos. Então, eu tenho que sair para trabalhar. Mas existem pessoas que já trabalharam segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ela só tem um domingo de folga. Mas mesmo esse domingo, ela deixa a família, ela se esquece da família, ela não dá atenção à família e pensa que está agradando a Deus.
pensa que está fazendo a vontade de Deus, pensa que isso é o primeiro amor, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, é claro, existem também aquelas pessoas que elas querem isso, elas querem essa escravidão, até porque elas têm medo da liberdade. Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, quando eles saíram daquela escravidão e foram para o deserto em direção à terra prometida, o que aconteceu? Muitos que estavam ali, eles queriam voltar para o Egito. Eles preferiam aquela escravidão do Egito do que a liberdade que estava sendo oferecida para eles. Então não se deixe enganar, não se deixe iludir, tá bom? Eu vou ver aqui alguns comentários. O Júnior Aragão, isso mesmo, continue com as denúncias. Temos aqui o Ivanildo, de membro, Adriano, não sei o quê. Milton Menezes, um bom dia. Todos já foi um grupo jovem, tudo é verdade, ninguém vive uma vida social lá dentro. Hoje, juntando todo quebra-cabeça, é pura verdade. O Gabriel, ele diz, Deus me desintoxicou das heresias e dos dogmas daquela seita maldita e opressora chamada Iúde. O pior, muita gente se acostumou a viver naquele jugo de escravidão. É verdade, muitas pessoas elas se acostumam a viver no jugo da escravidão. Então, eu quero desejar a todos vocês um excelente domingo, um excelente domingo para você, para sua família, tá bom? E nós vamos continuar denunciando a hipocrisia dos falsos profetas, dos cães gulosos, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E lembrando que terça-feira agora, às 8h30 da noite, às 20h30, uma reportagem, revelações fortíssimas de como o Bispo Macedo usa o dinheiro dos dízimos e das ofertas e do sacrifício das pessoas para o seu uso pessoal, para o seu uso pessoal, né? Porque eles dizem que a pessoa, quando está dando, ela está dando para Deus, mas na verdade eles estão usando para o seu uso próprio, o seu uso pessoal. Uma coisa é a pessoa pedir uma ajuda, ela pedir uma colaboração, ela pedir um apoio. Então a pessoa que está apoiando já sabe, não, eu estou apoiando aquela pessoa ali. Outra coisa é enganar as pessoas dizendo que as pessoas estão dando para Deus, que as pessoas estão dando para a obra de Deus, iludir as pessoas dizendo que se você der isso, você vai receber aquilo, e na verdade estão usando para o benefício próprio, sem enganação e sem enganação. No próximo vídeo que eu fizer, talvez amanhã, eu vou falar sobre dízimo. Eu vou falar sobre o dízimo. Eu vou falar toda a verdade sobre o dízimo e sobre as ofertas. Eu vou falar amanhã, numa live que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, sobre o dízimo, sobre toda a mentira que existe por trás do dízimo, toda a falcatrua que existe por trás do dízimo, tá bom? Um forte abraço, vamos em frente.